E temos, além das medicações tópicas, medicações orais, a gente tem outro tratamento que não é medicação, né, mas é uma terapêutica, que é a fototerapia, né, Virgínia? Exatamente. Fototerapia também pode ser usada para vitiligo e muito bem utilizada para esta doença, né, que eu particularmente sou fã, que eu trabalho também com fototerapia, e a gente vê que funciona muito para vitiligo, muito, muito, muito. Agora temos algumas dificuldades, né, Virgínia? Quais seriam as dificuldades para quem quer fazer fototerapia? Exatamente. Acho que a maior dificuldade é você ter um serviço que tenha, disponibilize, né? Aqui, por exemplo, a gente não tem tantos, né? E a disponibilidade do paciente na, né? Rotina, né? Na rotina, porque geralmente o paciente trabalha, né? Tem uma rotina corrida, então ter que ir no serviço que é 2, 3 vezes na semana, né? Que geralmente precisa ir para fazer o tratamento, às vezes não se encaixa, né? Na rotina do paciente. Eu acho que a maior dificuldade é justamente essa. Isso, né? A fototerapia, a gente, na maioria dos casos, só para explicar para quem não tem ainda a prática, a gente tem geralmente lâmpadas de UVB, narrowband, né? E lâmpadas de UVA. E aí a gente pode lançar mão de uma indicação só para um, para o outro, ou fazer pulva, que é ingerir um psoraleno oral e fazer a aplicação de UVA. Para lesão superficial, especialmente vitiligo, que a gente não tem uma espessura da camada córnea, a gente não tem um tumor, né, espesso, a gente sabe que o UVB, narrowband, funciona muito bem. Então, é o que tem menor efeito colateral, a gente pode usar em gestante, criança, e a gente tem uma tranquilidade de maior número de sessões a ser feitas sem aumentar o risco de carcinogênese. Então, é muito mais tranquilo. Então, a gente começa com dose bem baixinha, vai aumentando gradualmente até 600 joules, e aí fica e vê como é que vai vendo a resposta. As respostas são sensacionais, assim, eu particularmente gosto muito. Agora, o difícil é você manter por longo tempo. Então, paciente com idade laboral, né, que tem horário de trabalho, o trânsito, né, da nossa cidade, pelo menos, é surreal às vezes, e impede que você fique se deslocando o tempo todo. Então, eu digo que é quase uma diálise, né, você tem que ir 2, 3 vezes por semana para o serviço para levar, né, a questão da irradiação e voltar não é simples. Eu digo, eu acho bom para criança que tem uma disponibilidade maior, que só tem a escola, né, se os pais tiverem disponibilidade de levar, né, ou para aposentados, é muito bem-vindo, ou para quem trabalha. Eu tenho colegas, inclusive, lá no Hospital das Clínicas, que são funcionários. Ah, doutora, eu desço, faço a sessão e volto. Médicos, inclusive. Eu digo, não, é melhor você vem e faz a sessão e volta para não ter que se deslocar para um serviço que tenha. Mas o que se sabe é que não é simplesmente um bronzeamento. A gente sabe que a radiação ultravioleta ele participa como imunomodulador mesmo, reduzindo a citocina, reduzindo o radical livre. Então, tem um papel muito interessante sobre o melanócito de forma geral no vitiligo. E a gente ainda tem alguns pacientes que têm só lesões localizadas, tipo lesão sacral, lesão só no pé, né, na mão, alguns home devices que já fazem fototerapia em casa. Então, você pode comprar, a gente faz a prescrição e fazer a cabinezinha só para botar a mão e o pé em casa, sem você se deslocar. Lógico que isso tem um custo, mas às vezes o vai e vem, se você for colocar na ponta do lápis, talvez seja equivalente com um conforto maior de você fazer em casa, mas isso aí é mais específico. Mas a fototerapia não pode ser esquecida, é uma excelente opção de tratamento, desde que seja viável para o paciente e que tenha acesso da sua cidade para realizar o tratamento. De forma geral, o VB a gente faz em qualquer faixa etária, o VA a gente tende a reservar mais para adolescente, a partir dos 13, 14 anos para frente, tá? Mas é uma ideia, lembrando que todos eles têm um número máximo de sessão. Então, quando a gente, em média, a gente inicia 2 vezes por semana, ter o cuidado de contabilizar essas sessões, que a gente sabe a partir de 100, 150 sessões o risco de carcinogênese é maior. Então, eu digo, doutora, como é que a gente vai contar? Eu digo, enfim, uma semana, um ano tem pouco mais de 50 semanas, se ele fez 2 sessões por ano, ele já fez 100. Né? Não precisa ser uma coisa exata, mas você tem uma estimativa, porque muitas vezes a gente vê uma melhora bem interessante, Virgínia, repigmenta um bocado, mas para. A gente continua um pouquinho e para. Então, assim, não adianta você insistir em algo que a gente não vê progressão, ou você reduz a frequência, passa para uma vez por semana que você está ganhando tempo também, número de sessões, e tenta associar outra possibilidade terapêutica. Então, é um jogo que a gente vai circundar sobre várias terapias possíveis. Não tem uma excelente, excepcional e vamos ficar só nessa. A tendência é a gente passear, né? Fazer esse tratamento aí rotacional ou combinado, que faz parte. E aí, ajustando, como sempre que a gente fala, é ajustar para a rotina de cada paciente, para a avaliação de cada paciente, para a vida de cada paciente, né? Então, assim, nunca é receita de bolo. Isso, né? Tem que ver o que é que a gente sabe, qual é o perfil do paciente e a rotina dele. Aí a gente vai conseguir tentar.
De forma geral, além da fototerapia, a gente orienta após as sessões, né, usar o protetor solar, porque é como se ele tivesse todos os sintomas de uma insolação, entre aspas, ele pode ficar mais vermelho, eventualmente se passar um pouquinho do ponto da dose, ter até queimadura, bolha, então a gente pede sempre uma vigilância para esse paciente, usar protetor após, hidratante no dia a dia, que ele vai ficar com aquela pele um pouquinho mais sensível. Mais né? sensível, e óculos escuro também, óculos escuro, tudo, né? O que ele puder utilizar. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.